E aí galera, sou o professor Paulo Souza, mais uma vez vamos aqui discutir algumas questões sobre o exame da ordem. Hoje especificamente vamos falar da responsabilidade civil. Responsabilidade civil tem bastante coisa, mas a gente vai analisar uma questão sobre responsabilidade por fato de animal. A responsabilidade por fato de animal é bastante comum na prática, né? Nós temos hoje uma sociedade que acaba tendo mais esses animaizinhos de estimação, uma proximidade maior, a proximidade dos animais com os seres humanos mais presente, e aí a gente acaba tendo situações em que isso se verifica mais na prática. Atenta a isso, a OAB também já trouxe questionamento sobre responsabilidade por fato de animal. E sempre que se trata de responsabilidade civil, em geral a gente tem questões trágicas na prova. Dessa vez não foi diferente. Veja aqui a nossa questão trágica. É a questão 41 que caiu no 16º exame da ordem. Diz lá essa questão. Daniel, morador do condomínio Raio de Luz, após consultar, já põe um nome bonito assim para não ficar tão triste a história. Após consultar a convenção do condomínio e constatar a permissão de animais de estimação, realizou um sonho antigo e adquiriu um cachorro da raça Beagle. O que o exercício já está começando a te dizer? Olha, ele cumpriu todo o regramento. Ele foi lá, olhou na convenção de condomínio, viu que podia, né? Ele não fez nada ilícito, ao contrário, seguindo todas as regras. Pois bem, continua. Ocorre que o animal, muito travesso, precisou dos serviços de um adestrador, pois estava destruindo móveis e sapatos do dono. Veja, o que o exercício está tentando te dizer? O cachorro tinha uma índole ruim, era um cachorro travesso, era um cachorro que destruía as coisas, era um cachorro difícil de lidar, né? Por quê? Porque ele vai tentar te induzir em erro em relação a essa informação. Continua. Assim, Daniel contratou Kleber, adestrador renomado, para um pacote de 6 meses de sessões, quase um psicólogo. Fim do período do treinamento, Daniel, satisfeito com o resultado, resolve levar o cachorro para se exercitar na área de lazer do condomínio, imaginando que o cachorro não fez nada nesses outros 6 meses, né? E encontrando-a vazia, solta a coleira e a guia para que o Beagle possa correr livremente. Então estava vazia, ele soltou a coleira e a guia, deixou o cachorrinho livrezinho. Minutos depois, a moradora Diana, com 80 anos de idade, chega à área de lazer com o seu neto Theo. Ao perceber a presença da octogenária, então veja, ela chegou lá na área de lazer. O cachorro pula em suas pernas. Diana perde o equilíbrio, cai e fratura o fêmur. Então, dano, né? Diana pretende ser indenizada pelos danos materiais e compensada pelos danos estéticos. Com base no caso narrado, assinale a opção correta. Primeiro, vamos analisar as coisas em detalhe, cada uma delas separadamente. O Daniel é o dono do animal. O Kleber é adestrador. Qual é a relação do Kleber, o adestrador, com a Diana, a moradora? Nenhuma. A relação que existe do adestrador é com o dono do animal, o Kleber, o Daniel. Se o animal não foi bem adestrado, é um problema do dono do animal. Ele poderia entrar com uma ação contra o adestrador falando que o serviço que o adestrador prestou não foi bom. Olha, meu cachorro não está adestrado. Você ficou 6 meses aí, eu fiquei pagando para esse cachorro ficar melhorzinho, ficar mais quietinho e nada. O bicho continua louco, pulando, rasgando, destruindo. Pode você pedir então lá um ressarcimento pelo serviço mal feito? Pode, não tem nenhum problema. A Diana, o que a Diana tem a ver com o adestramento do cachorro? Nada. E se o cachorro não tivesse sido adestrado? E se o cachorro tivesse sido bem adestrado, mal adestrado? Para ela não importa. Veio um cachorro e derrubou ela. Então são duas situações distintas, tá?
Vamos começar analisando as nossas alternativas e aí a gente vai começar a ir para o Código Civil. Primeira, a responsabilidade civil valorada pelo critério subjetivo e solidária de Daniel e Kleber. Aquele, o primeiro, né, o dono do cachorro, Daniel, por culpa na vigilância, não vigiou o cachorro direito, e este por imperícia no adestramento do Beagle, pelo fato de não evitarem que o cachorro avançasse em terceiros. Veja, de quem que foi efetivamente a culpa dele, do cachorro ter avançado sobre a Diana? Se ele tivesse na coleira e na guia, ele teria avançado nela? Não, mas o dono soltou. E aí, se ele fosse bem ou mal adestrado, faria diferença? Não, porque se ele tivesse lá bem preso, ele não fugiria. Se o cachorro não fugiria nessa situação, eu não consigo visualizar uma responsabilidade do Kleber. A responsabilidade do Kleber, como eu disse para você no começo, é em relação ao Daniel. Ele não tem nada a ver com a Diana. Segundo ponto, onde que está previsto responsabilidade civil solidária de adestrador de cachorro? Em lugar nenhum. Lembra? Regra de solidariedade. Solidariedade não se presume. Ela decorre de lei ou da vontade das partes. No contrato eu estabeleço solidariedade. Fora isso, não tem. Ou seja, tem como o adestrador responder solidariamente? Sem chance. Terceiro ponto. Responsabilidade subjetiva. Responde por culpa ou sem culpa? Vamos ver o código. Artigo 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Quando é que o dono do animal não vai indenizar? Quando ele prova que a culpa foi da vítima ou quando ele comprova força maior. Culpa da vítima. O cachorro está preso num canil. A pessoa vai lá e entra dentro do canil. Culpa exclusiva da vítima. Não entre. Um cachorro feroz lá, você não vai enfiar a mão no cachorro. Força maior. O cachorro está preso no canil, mas dá uma tempestade que derruba a cerquinha que prende ele. É um troço resistente e tal, mas acabou por conta do aguaceiro lá derrubando. Força maior. Só nessas duas espécies eu vou afastar o dono do animal. Veja, e se for culpa concorrente? O cachorro está solto, o que eu vou lá? Eu vou lá, provoco o cachorrinho. Culpa concorrente. Culpa minha, porque fiquei provocando o cachorro. Culpa do dono, porque eu não deixou ele preso direito. Não afasta o dever de indenizar. A pessoa continua tendo que indenizar. Aí eu vou ter uma alteração em relação à indenização pela culpa concorrente, mas continua tendo de indenizar. É só no caso de culpa exclusiva da vítima e força maior que eu afasto a responsabilidade. É, portanto, causa de responsabilidade civil subjetiva, culposa? Não, ela é objetiva. Veja que o artigo 936 não estabelece quando é que eu vou verificar essa culpa. Ele vai dizer que eu vou verificar sempre. O dono do animal responde, exceto no caso de força maior ou culpa exclusiva da vítima. Então a responsabilidade não é subjetiva, ela é objetiva. Volta para o exercício. Responsabilidade pelo critério subjetivo. Não, né? Descarta. A responsabilidade civil valorada pelo critério objetivo. Ótimo, né? Não importa. Extracontratual, evidente, porque não tem contrato do Daniel com a vizinha, né? Contrato de quê? Havendo obrigação de indenizar e compensar os danos causados. Ok, certo até aqui. Haja vista a ausência de prova alguma das causas legais excludentes do nexo causal, quais sejam força maior ou culpa exclusiva da vítima. Certo? Correto. Vamos para a próxima já. Não há responsabilidade civil de Daniel valorada pelo critério subjetivo, em razão da ocorrência de força maior, isto é, a chegada inesperada da moradora Diana, caracterizando a inevitabilidade do ocorrido com o rompimento do nexo de causalidade. Essa alternativa aqui fez uma salada mista, né? Misturou um monte de coisa, nada a ver, uma coisa sem pé nem cabeça em relação à outra. Mas o núcleo aqui, valorada pelo critério subjetivo, já vimos que não. Aqui ainda podia
questionar. Força maior, uma pessoa chegando com o neto numa área comum é força maior? Isso, olha, nem menor não é força, né? É força nenhuma. Isso é normal. As pessoas chegam nos lugares. A pessoa chegar no lugar com o neto é algo absolutamente corriqueiro, absolutamente comum, não tem nada de extraordinário, né? Como é que eu vou falar em força maior, portanto? De maneira alguma. Não é o caso de aplicação da força maior. Errada, portanto, essa alternativa. Vejamos a última. Que a gente já sabe também é errada, né? Mas por quê? A responsabilidade valorada pelo critério subjetivo. Aí já errou, né? E contratual. Como? Contratual do quê? Que contrato? Muito errado isso aqui. Apenas de Daniel em relação aos danos sofridos por Diana. Subjetiva em razão da evidente culpa na custódia do animal. Aqui até podia pensar, né? E contratual, por serem ambos moradores do condomínio Raio de Luz. Que contrato é esse que eu tenho com meu vizinho? Diz para mim. Nunca vi contrato de vizinhança. Eu tenho um condomínio. O condomínio estabelece regras para todos os moradores, mas é para todos os moradores em relação ao condomínio, não em relação direta entre si. Lógico, o condomínio é para resguardar problemas de vizinhança. Não fazer barulho a partir de tal horário, né? Evitar destruir parede para não cair o prédio, esse tipo de coisa. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com a minha relação com o morador. Então não tem contrato aí, não tem nenhum tipo de contrato. Isso encerra a nossa questão, mas eu quero chamar a atenção para você das outras situações nas quais nós temos responsabilidade objetiva no Código Civil. Dá uma olhada. É o artigo 932. São também responsáveis pela reparação civil os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua guarda e em sua companhia. O tutor e o curador pelos pupilos e curatelados que se acharem nas mesmas condições, sob sua autoridade e em sua companhia. Ou seja, sob sua autoridade, se a pessoa perdeu o poder parental, acabou isso aqui. 3. O empregador ou comitente, que tem uma conexão bastante grande, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele. Então, o empregador responde pelo dano do empregado. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, se for gratuito, não vale isso. Mesmo para fins de educação, escola, pelos seus hóspedes, moradores e educandos. 5º, os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia. Vejam, não é o partícipe, não é o cara que participou do crime, é o cara que ganhou alguma coisinha desse crime. Essas pessoas todas, elas respondem independentemente de culpa. Muito importante isso. Todas essas situações são situações de responsabilidade civil objetiva. Responde independentemente de culpa. Dono do animal, empregador, estabelecimento de ensino, pais, tutor, curador e por aí vai. Guarda isso. Isso é muito importante e isso sempre aparece na prova da OAB. Vale a pena decorar o artigo 932 incisos lá, para você não ter erro quando chegar na resolução de uma dessas questões. Ok? Até a nossa próxima questão.